Good morning! Vamos lá, pega aí seu cafezinho pra gente conversar hoje de manhã sobre ensino de inglês para crianças, tá? Essa aqui é a primeira live da sequência de lives de aquecimento para nossa semana do inglês para crianças, que tá chegando, tá? Vai ser no dia 3, 5 e 7, tá? De junho. Então, daqui 2 semaninhas. Então, durante esse tempo, a gente vai fazer lives diárias aqui com você, tá bom? Sempre pela manhã. E hoje é a primeira live de aquecimento para a Semana do Inglês para Crianças. E hoje a gente vai falar sobre como você consegue ensinar inglês mesmo não sendo fluente, tá? Então, vamos lá. Vou escrever aqui o tema, tá? Para já ficar aqui, para quem entrar já saber o que a gente tá falando. Como ensinar inglês aos filhos, mesmo não sendo fluente. Qual que é a dificuldade que vocês têm quanto a isso? Já vai deixando aí pra mim nos comentários as dificuldades de vocês, que aí a gente vai conversando, tá? É um bate-papo aqui mesmo. Beleza. Então vamos lá. Esse é o nosso tema, tá? Como ensinar inglês aos filhos mesmo não sendo fluente. E por quê, né? Primeiro, antes de tudo, por que que você vai querer ensinar inglês para os filhos? Por que que eu não só coloco no cursinho? Não é melhor, já que eu não sou fluente, não é melhor que outra pessoa fluente ensine? A gente tem as limitações do cursinho, né? O cursinho, para começo de conversa, não vai ter aula todos os dias. Isso já é uma coisa que não vai ser um acelerador da fluência da criança, né? Vai demorar demais para a criança aprender de verdade se ela estuda só uma vez por semana, né? Então, começamos por aí. Outra coisa é que você sabe se o cursinho oferece um bom método. Se é uma vez por semana e ainda o método é ruim, aí pronto. Aí mesmo que não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ficar só gastando dinheiro, gastando tempo e aquela criança não vai aprender. Sabe quando você estuda e não aprende nada? Todo mundo já viveu isso, né? Então, é por causa do método, né? Então, faltou ali constância, imersão, né, no idioma, faltou bom método. Então, essas coisas você consegue driblar perfeitamente ensinando em casa, tá? E ainda que você não seja fluente, é possível ensinar em casa. Porque em casa é o melhor lugar, gente, não tem como. Você vai conseguir de uma forma muito mais natural em casa proporcionar para a criança imersão no idioma, né? Porque você tá ali em casa, certo? E as aulas, elas não necessariamente precisam ser aulas, né? A gente sempre fala, não chama de aula de inglês, chama de momento do inglês, usa outros nomes, exatamente para atrair essa criança, né? Para atrair ela para aquele momento. Então, em casa, tudo fica muito mais natural, né? Você chama a criança para brincar em inglês, você chama ela para ler um livro em inglês e você vai ali alimentando aquela criança com o inglês, né? E ela vai crescer muito mais influência do que se ela fosse para um cursinho uma vez na semana só, tá? Então, muita coisa pode ser feita em casa, mesmo que você não seja fluente. Você só precisa dos recursos certos para isso, tá? Mas você consegue sim. Outra coisa, que é uma tristeza, né? Que em cursinhos, não necessariamente os professores são fluentes, tá, gente? Em cursinho, eles têm as ferramentas, né? Tem muita gente não fluente em cursinho, infelizmente, ainda mais para criança. Então, não é pré-requisito, tá? Ser fluente não é pré-requisito para ensinar. Inclusive, muita gente acha, né? Ah, meu marido é fluente, ele vai ensinar meu filho. Não vai, porque para você ensinar, o que pressupõe não é fluência, o que pressupõe é você querer primeiro, né? Você querer ensinar, você ter paciência, ter constância, consistência para você ensinar aquela criança e também conhecimento de método, conhecimento de abordagens, tá? Então não é só, falo inglês, vou ensinar. Também não é assim. É você querer fazer aquilo e buscar os meios para fazer aquilo, tá bom? Então, assim,
você consegue. Se você segue a gente, você com certeza tá aqui porque você quer receber materiais, ideias e tudo mais para você mesma ensinar em casa, né? Então você já tem quase tudo que você precisa, tá? Então você já tem o melhor, que é a vontade de ensinar, né? A vontade de ir atrás, de buscar conhecimento para ensinar os seus filhos. Isso é a melhor coisa que você pode ter, tá? Agora o resto é resto. O resto a gente vai em busca, vai aprimorando, né? E eu tô aqui pra mostrar pra vocês o que você precisa, as ferramentas que você precisa pra você realmente colocar isso em prática, tá? Porque o mais difícil você já tem, que é a vontade de querer que isso aconteça. Então vamos lá. Primeiro, né? A gente quebrou aí, então, o mito de que você precisa ser fluente, né? Pra ensinar inglês. Isso não é verdade. Então, vamos entrar aqui nessa live já sabendo disso, tá? Na nossa comunidade, a gente tem muitas mães, né? Hoje, acho que a gente é mais de 930, se eu não estou enganada. Então, são 930 famílias que ensinam inglês em casa para as crianças. E nem 1/3 dessas mães é fluente, nem perto de ser fluente, tá? Então, assim, é possível, tá, gente? E o que vocês podem, né, esperar das crianças ensinando em casa? Meu Deus, eu tô agora com uma alergia que surgiu aqui. O que você pode esperar da criança, assim, ensinando em casa? Ensinando em casa, estudando no cursinho, de qualquer jeito, né? É importante a gente traçar expectativas realistas, tá? A criança, por si só, ela tem as suas limitações, assim como no português. Uma criança de 4 anos fala de uma forma o português. Uma criança de 8 já fala de outra forma o português, né? A linguagem, ela vai melhorando, né? A criança vai adquirindo mais vocabulário na própria língua materna. Imagina em outro idioma. Isso é a mesma coisa, tá, gente? Então, assim, quando você começa a ensinar inglês em casa, a gente precisa ajustar as nossas expectativas, porque às vezes a gente quer que ensine algo agora e a criança já aprenda, né? Já saia aprendendo tudo. E aí, depois, quando a gente vai ensinar alguma outra coisa ou vai revisar aquele conteúdo, a criança não lembra mais, e aí a gente fica desesperado achando que tá fazendo tudo errado, que não é assim. Não, é normal, tá? É normal que a criança não entenda de primeira, é normal que você revise, a revisão faz parte do método, tá? É necessária a revisão, até para fixação do conteúdo. Então, cuidado com as expectativas altíssimas, né? De que a criança vai ser fluente em 1 ano porque ela estuda todos os dias e não sei o que lá. Não é isso, tá? A criança é capaz de aprender muito, muito. O nosso currículo de 1 ano, ele é imenso. E a criança realmente aprende tudo aquilo. Ela adquire uma certa fluência depois de 1 ano estudando todos os dias. Isso é fato. Mas a fluência de uma criança nem se compara à fluência de um adulto, tá? Por causa das limitações da própria criança, da própria linguagem da criança. Vocês entendem, né? Então, as expectativas, elas precisam ser ajustadas, tá? E você precisa manter o foco, tá? Você precisa ensinar todos os dias e colocar aquilo ali como, assim, religiosamente. Todos os dias, naquele horário. É sempre bom que tenha um horário fixado, tá? Pra você fazer aquele momento do inglês. Não que nos outros momentos do dia não possa ter. Isso é bem legal que tenha, né? Mas fixar um horário fica mais fácil de você fazer acontecer, né? Do que se você ficar esperando quando der pra eu ler um livro com meu filho em inglês, pra eu ensinar alguma coisa através de um jogo com ele em inglês. É melhor que você fixe um horário e naquele horário você faça, tá? Só não chama de aula, porque chamar de aula pode dispersar a criança.
Chama ele pra brincar em inglês, chama pra cantar, chama pra ler o livro em inglês, tá? Chama ele pra fazer coisas em inglês. Isso vai atrair um pouquinho mais a criança, tá? E aí você precisa ter o foco ali na progressão, né? Tá, vou ensinar hoje isso, depois o meu foco vai ser esse, depois o meu foco vai ser esse. Então você precisa ter pequenas metas, né? E celebrar essas pequenas metas, inclusive junto com a criança. Olha só que legal, antes você não sabia falar essas cores, você lembra que você não sabia? Agora você tá sabendo, olha que legal. Então vamos aprender novas cores agora. Agora vamos aprender a falar os animais, agora vamos aprender a falar qual é a cor dos animais. Lembra de sempre, a gente sempre precisa ensinar com frases, né? Ao invés de eu falar, só mostrar uma cor e falar pink, yellow, blue, a gente pode falar, por exemplo, this pen is blue. Colocar isso dentro de uma frase. E são frases simples que você não precisa ser fluente para falar, sabe? Frases simples. This is a pen. Pronto. This is a pen. Claro que você precisa ter um pouco de dedicação, né? Você não precisa ser fluente, mas você vai precisar aprender uma coisinha ou outra ali para falar com a criança, tá? Mas são frases curtas, frases pequenas, que eu acho que é possível de você aprender. E essa mesma frase pode ser usada com várias outras coisas, tá? This is a pen, this is a cup, this is a computer, this is a bed, this is a alguma coisa. Então, frases chaves que você pode usar para várias outras coisas, tá? E aí você, quando você está ensinando, você também vai quebrando as suas próprias barreiras, que com certeza, né? Com certeza não vou falar, né? Mas pode ser que você tenha as suas barreiras com o inglês, né? E essas barreiras também, elas vêm de onde, né? Só para vocês saberem de onde que vêm essas barreiras, esses medos, esses anseios com o inglês que você possa ter. De um ensino de inglês errado. E é isso que você não quer para sua criança, né? Então é muito melhor que você ensine em casa, sabendo a forma como você está fazendo, tendo aqui o nosso auxílio para você saber como fazer do jeito certo, para não traumatizar a criança com o ensino errado, do que se você for pagar um cursinho e traumatizar totalmente a criança. Ela não vai aprender, ela ainda vai ficar com medo do inglês e não vai, no futuro, não vai nem querer saber daquele idioma. Assim como você se sente às vezes hoje, ela vai estar se sentindo no futuro. E se inglês hoje é primordial para o mercado de trabalho, para conhecimento e tudo mais, imagina no futuro, imagina quando o seu filho for adulto. Quão importante não vai ser fluente. Então, o que a gente não quer é trauma dessa criança com inglês. Por isso que você precisa levar de uma maneira mais leve, fazer coisas em inglês, deixar um momento leve, e em casa é o melhor lugar para isso, né? Em casa, com a família, ela vai criar memórias, né? Vai criar memórias muito ricas envolvendo ali o inglês, e ela com certeza vai ter um sentimento muito melhor com o idioma. Então, quando ela tem esse sentimento, porque pensa, quando você pensa, sei lá, em matemática, o que você sente? Eu já sinto um medo, um sentimento de não consigo, de que aquilo não me pertence, né? Eu já me sinto assim, então eu já me fecho, me bloqueio, não quero nem saber. Você vai me falar alguma coisa de matemática, eu já saco a minha calculadora e vou fazer a conta, quero nem saber. Então, você também com o inglês, às vezes pode sentir isso. Quando alguém fala pra você sobre aprender inglês, você já... Não, é muito difícil, não consigo, não posso. Então, isso aqui se chama bloqueio, tá? Você bloqueou aquilo, você não quer nem saber de nada relacionado àquilo. E o quão grave é isso pro futuro da criança, né? O quão você sofre hoje por não saber inglês. E você não quer isso pro seu filho no futuro, né? Então, a gente precisa fazer do jeito certo. Se o cursinho não pode garantir isso pra gente, vamos fazer em casa. Que em casa você tem tudo que você precisa para fazer com que isso aconteça, tá bom? E aí agora a gente vai para os métodos e técnicas, né? Então, você não precisa ser fluente, você só precisa ter métodos, ter técnicas para você conseguir ensinar inglês em casa, tá? Por quê? Se você não consegue falar, se você
não tem tempo de aprender pequenas frases também, você sempre pode usar recursos audiovisuais, né? Os recursos, primeiro, os auditivos, né? Os recursos auditivos, eles vão te ajudar a fazer com que a criança tenha imersão no idioma, porque é muito importante que ela tenha imersão. Imersão é ela estar imersa naquele idioma, ou seja, a aula, o momento do inglês, ser em inglês. Nem que seja 15 minutos por dia, 20 minutos por dia, que seja em inglês esse momento, tá? Então, os recursos auditivos você pode usar. Então, por exemplo, você vai pegar músicas, tá, em inglês e cantar com a criança. Tem músicas temáticas, né? Então, tem música de limpar a casa. Tem uma que chama Clean Up. Eu vou escrever aqui nos comentários para vocês. Clean Up. Clean Up. É uma música que ensina sobre limpar a casa. Então, vai falando sobre o que a gente faz limpando a casa. Então, você pode ir limpando a casa colocando essa música para tocar, tá? E aí você só dá uma olhada na letra dela antes para ver o que as pessoas fazem ali, para você ir falando para a criança, olha, que ele tá cantando tal coisa, ele tá fazendo isso. E aí você vai ambientando aquele momento ali também, né? Na hora dos alimentos também, tem músicas sobre alimentos, você pode incluir aí, né? Então tem várias músicas, tem música para dar e vender, né? Na internet tem bastante. A gente pode trazer depois mais ideias aqui para vocês, se vocês quiserem. Digam aqui para mim nos comentários se isso interessa a vocês, ideias de músicas. A gente pode trazer uma música para cada momento da rotina, né? Que seria legal de incluir na sua rotina também. Então, as músicas são um ótimo recurso auditivo, que daí você não precisa falar com a criança. A música, por si só, vai ensinar, porque a criança vai estar ouvindo. Mas é sempre legal você não só colocar do nada uma música, né? Você aliar o movimento com a música, né? Então, por exemplo, tá limpando a casa, tá ouvindo uma música sobre limpar a casa, para a criança ir entendendo o que é aquilo ali. Tá se alimentando, tá cantando, ouvindo uma música sobre os alimentos, que às vezes até fala os alimentos que a gente tá ali fazendo. Tem uma música de fazer vitamina, de fazer salada de fruta, se eu não me engano. Só não lembro o nome agora. Eu só sei cantar. Chop, 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 da banana. Não lembro agora. Mas eles vão, eles chop, né? Fatiar. Eles vão fatiando a banana, depois a maçã, depois várias frutas. Então, imagina você fazendo uma vitamina ou uma salada de fruta, cortando as frutas enquanto ouve essa música. Vocês entendem? Que mudou tudo. Ao invés de você só colocar a música, você colocou aquela música para ambientar o que vocês estão fazendo naquele momento. E o que vocês fazem é o que a música canta. Então a música meio que tá narrando aquilo que você tá fazendo. E isso dá um outro sentido, um outro significado pra música, tá? Então, é a melhor forma. Então, o que mais a gente pode usar? Pode usar livros, que seria um recurso audiovisual daí. Você pegar um livro, dar o livro pra criança, pega um livro que você já tem em português, uma lagarta muito comilona, uma lagarta comilona, enfim, The Very Hungry Caterpillar em inglês. Se você tem esse livro em casa, dá pra criança. Lá no YouTube vai ter a leitura desse livro. É só você pesquisar o nome do livro e escrever depois Read Aloud. Vou escrever aqui pra vocês, tá? Ai, meu Deus. Read Aloud. Leitura em voz alta, tá? Você escreve o nome do livro, Read Aloud, logo depois. Então, The Very Hungry Caterpillar, Read Aloud. Read Aloud. E aí, vai aparecer um monte de gente lendo. A criança não necessariamente precisa olhar para a tela. Ainda é melhor que ela não olhe para a tela, é melhor que ela olhe para o recurso visual que ela está em mãos. Então, o livro não necessariamente precisa estar em inglês, porque a criança não vai saber ler, né? Ela vai olhar as imagens. É interessante que antes você só olhe
quando que folheiam, né? Então, para facilitar a sua vida, você pega um vídeo de alguém que tá ali realmente folheando, tá? E aí você tá olhando aqui o vídeo e auxiliando a criança ali. Quando virar a página do livro no vídeo, você vira a página da criança também. E aí você vai apontando. Nesse livro ele vai falar das comidinhas, ele vai falar da própria lagarta, né? E daí você vai apontando. Quando ele falar caterpillar, aponta pra lagarta. Quando ele falar apple, cherry pie, não lembro quais são as comidinhas que tem lá. Mas aí você vai apontando, tá? Para as comidinhas. Se precisar, dá uma olhada antes em qual o nome de cada comida para você apontar certinho. E aí você também, pronto, deu um outro sentido àquela leitura em voz alta. Você não precisa ler, o vídeo tá lendo com você e a criança ainda tem um recurso visual ali do livro para ela ir entendendo melhor o que tá acontecendo, tá? Então, é uma outra forma, tá? Você deu um outro sentido àquilo ali. Você tá trabalhando aqui, se você trabalhar dessa forma, muito melhor do que muitos cursinhos. Pode ter certeza que o seu ensino aqui, mesmo você não sendo fluente, está sendo melhor do que o ensino de muitos cursinhos, que só ensinam coisa que não leva a criança a lugar nenhum, né? Outra coisa que você pode fazer em casa mesmo são jogos educativos, atividades lúdicas. Então a gente pode pegar flashcards e ensinar usando esses flashcards, tá? A gente pode fazer jogos, imprimir na internet mesmo, jogos para brincar, sabe aqueles jogos de pecinhas assim, de tabuleiro? Podemos imprimir esses jogos, né? E ensinar para criança. Ontem eu compartilhei um Reels e nesse Reels tem indicando, tá? Uma forma de um jogo. Mas aqui no nosso perfil nós temos muitas indicações de brincadeiras, atividades lúdicas, brincadeira para fazer ao ar livre e brincadeira para fazer mais dentro de casa. Tem muita coisa aqui no nosso perfil. E a gente tinha isso tudo organizado em guias. E as guias sumiram do Instagram, não existem mais. Não sei se vocês perceberam, mas não existe mais guias que existia antes, né? Então isso estava tudo organizado. Então, o que eu vou fazer logo depois dessa live? Vou organizar isso tudo em destaque. Então, para isso, eu vou ter que compartilhar nos stories, né? Então, vocês olhem lá os stories também. Vai estar tudo lá, tá? E depois vai estar em destaque, para vocês localizarem melhor. Então, só com essas tantas dicas que a gente dá aqui, vocês já conseguem formar aí um ambiente bilíngue na sua casa. Consegue trazer imersão para dentro da sua casa, só com essas atividades que a gente ensina a vocês, tá? Outras coisas cotidianas que vocês podem fazer também usar coisas que vocês já fazem no dia a dia, mas transformar isso para o inglês. Por exemplo, oração, né? Dá para fazer uma oração da manhã, quando acorda, fazer uma oração rápida, né, de inglês, em inglês. Antes dos alimentos, agradecer em inglês, uma oração breve. Oração para acordar nós já temos aqui ensinando, tá? Agora, oração para antes do alimento nós ainda não temos. Vou programar esse Reels para vocês. Vocês podem colocar o nosso Reels para a criança ouvir e repetir, tá? Não precisa você necessariamente, pode usar o nosso Reels para isso, tá? Então, você ensinando em casa, você consegue fazer muito mais coisas, tá? Muito mais coisas do que se a criança fosse só uma vez na semana no cursinho. Então, você tem a faca e o queijo na mão, você só precisa saber usar, tá? Eu vou indicar um canal de YouTube aqui pra vocês, anotem aí, eu vou digitar aqui nos comentários, Jay Brary. Pra quem tá assistindo essa live depois, J-B-R-A-R-Y. Jay Brary. J-B-R-A-R-Y. O que é esse canal? Esse canal são de duas mulheres, elas pegam músicas, por exemplo, a Dona Aranha, tá? Músicas bem conhecidas assim, e elas vão cantando e fazendo gestos. Então, por exemplo,
The itsy bitsy spider climbed up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up. Então, assim, elas vão fazendo gestos, sabe? Então, isso é muito legal. Você pode usar isso aqui, você não precisa nem necessariamente aprender. Você pode colocar o videozinho para a criança ouvir. Antes você só dá uma treinada nos movimentos, tá? Nesses movimentos aqui, quando que ela faz assim, quando que ela faz assim. Você, inclusive, pode estar olhando o vídeo. Só que a interação da criança deve ser com você, porque fica muito mais legal, né? A criança interagir com você, mãe, pai, do que com a tela, né? Fica muito mais legal. Então, você pode assistir o vídeo para você sabendo, né? Se você ainda não conseguiu memorizar os movimentos. Mas a criança não, a criança vai olhar só para você e vocês vão brincar juntos, dançar juntos em inglês. Que legal, não tem como a criança não amar, não tem como a criança não gostar desse momento, tá? Então anotem esse canal aí e maratonem tudo que elas têm lá, porque é muito legal. E aí comecem por essas músicas que a criança já conhece em inglês, que são essas cantigas, né? A Dona Aranha, aquela The Wheels on the Bus Go Round and Round, acho que tem também. Tem várias cantigas assim, que a criança já vai conhecer em português, vai saber o que é isso aqui, que é uma spider, né, que ela subiu. Em inglês, inclusive, é diferente, sabia? Porque The itsy bitsy spider climbed up the water spout. Water spout é aquele cano que cai da calha, sabe? Então, em inglês, a aranha tá subindo aquilo ali. E em português subiu pela parede, né? Daí seria assim. Mas ali, por isso que ela tá encolhidinho, subindo assim, sabe? Dentro de um water spout. Down came the rain and washed the spider out. Daí a chuva cai, a água vai pelo cano e por isso que a aranha sai do cano. Faz muito mais sentido, né? Do que em português. Dona Aranha pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Tá, mas a aranha podia estar dentro de casa na parede, aí a chuva não ia derrubar, na verdade. Então, assim, em inglês faz mais sentido. Eu gosto mais, tá? Mas aí seria estranho cantar A Dona Aranha subiu pelo cano da chuva. Seria muito estranho. Não ia rimar, né, gente? Então, assim, até isso, você conhecendo, assim, as coisas, fica tudo muito mais legal. E você pode, inclusive, ensinar pra criança o que é um water spout. Se você mora numa casa, você vai lá pra saída de água, o ladrão, né? Ladrão d'água que fala. Vai lá e mostra pra criança que isso aqui é um water spout. Então, a aranha, a spider tá ali dentro. Dá pra trabalhar até isso, tá? Até esse tipo de vocabulário. Mas ok, essa aqui foi só a nossa primeira aula do nosso aquecimento para a Semana do Inglês para Crianças, tá? A gente vai se encontrar todos os dias aqui de manhã, por meia horinha, para ensinar alguma coisa para vocês. Então, estejam atentas aí, a gente vai divulgar quais são os horários. Hoje foi às 8h30 de Brasília, mas amanhã parece que a Jana vai ser às 8 de Brasília. Mas vai ser sempre assim, de manhãzinha, tá? Enquanto você toma aí o seu café, eu tomo aqui o meu e a gente vai conversando, tá bom? Então é isso. Fiquem atentos aí ao perfil. Eu vou compartilhar agora todas as brincadeiras que eu encontrar, fazer aí um pente fino no nosso perfil e vou colocando tudo em destaque, tá? As brincadeiras que a gente tem, as músicas, tudo que a gente tem, que vocês possam usar na rotina de vocês. E aí vamos combinar o seguinte, vocês já começam, tá? Vocês já começam a fazer isso hoje. Pega uma música, pega uma brincadeira, já faz hoje, já compartilha com a gente. Faz um story, compartilha com a gente, ou manda no nosso direct, que a gente vai amar acompanhar vocês aí nesse momento, tá bom? É isso então, pessoal. Até amanhã. Amanhã a Teacher Jana vai estar aqui com vocês. Bye, bye!